Meus queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria tê-lo conosco. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa série Os 7 Passos para se tornar um discípulo de Jesus. E hoje conheceremos o segundo passo. Então eu te convido a ficar conosco e em instantes aqui no nosso canal Tens um Minuto, iremos conhecer esse fundamental segundo passo para ser um discípulo de Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que gosta mais de falar ou de ouvir? Vivemos em uma geração que pouco para escutar e se fala mais. E é claro que aquele que costuma falar mais e escutar menos, costuma errar mais. Mas o tema a qual eu quero abordar com você é justamente esse tema: ouvir. O segundo passo de um discípulo de Cristo é ouvir o seu mestre. E é claro que quando vamos para o colégio ou para a universidade, nós vamos para ouvir e aprender com nossos professores. Quanto mais dinâmico, mais fácil é o aprendizado. Mais fácil a gente assimila aquela matéria, aquele assunto. E quando analisamos a Bíblia Sagrada, nós vemos Cristo como esse mestre didático, que usava o que estava ao seu redor e trazia para a sua mensagem, para trazer um fácil entendimento para aqueles que o ouviam, tanto para a multidão quanto para seus discípulos. E aqui eu quero lhe chamar a atenção a um texto bíblico, que está lá em Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E aqui há uma regra básica. Aquele que quer ensinar precisa aprender. A regra é: primeiro se senta para escutar, para depois ficar de pé para ensinar. Sendo assim, e partindo desse pressuposto, uma voz do alto brada para aqueles discípulos e fala para eles: Este é o meu filho, a ele ouvi. A voz é clara e a voz é bem direta. Você precisa ouvir. E como eu falei no vídeo anterior, aprendiz, aluno, tudo isso se enquadra em um discípulo. E o discípulo ele precisa ouvir, ele precisa aprender para poder colocar em prática. E aqui eu quero citar a você a priori 3 tipos de ouvinte. O primeiro ouvinte é aquele que ouviu, entendeu, mas não colocou em prática. O segundo é aquele que ouviu, não entendeu e tentou colocar em prática. Ambos, tanto o primeiro quanto o segundo, todos estão errados. Mas há um terceiro ouvinte, que é aquele que ouviu, entendeu e colocou em prática. E aqui eu quero chamar a atenção para você a outro texto bíblico, em Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 24 ao 29. Irei ler apenas alguns versículos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O versículo de número 26 diz o seguinte: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a rocha. E aqui eu quero lhe falar 2 palavras que é fundamental para o discípulo, com base nesse segundo passo, que são indispensável. É o ouvir e o colocar em prática. Jesus está deixando bem claro: vocês precisam ouvir e precisa colocar em prática. Não há porquê e não tem como ser um discípulo de Cristo e ouvir as suas palavras e não colocar em prática. É em vão. As palavras de Deus são palavras para entrar no nosso ser, na nossa alma, trazer um impacto
e esse impacto tem que ser em nós e para o povo a quem nós conhecemos. Precisamos ser impactados e levar essa palavra de impacto para os demais, para outrem. É por isso que o discípulo de Cristo é aquele que está sempre aprendendo com o seu mestre, mas para ensinar a outros. Ele não pode deter esse conhecimento, pois Cristo o ensinou para que ele repassasse. É por isso que Jesus diz, olha, aos seus discípulos, vai e fazei discípulos. Então, houve uma voz do alto que diz, escute, esse é o meu filho. Jesus diz, olha, vocês têm que ser como um homem prudente, aquele que ouve a minha palavra e que as pratica. E eu quero ler outro texto com você interessante. Lá em Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 25. A palavra de Deus nos diz o seguinte, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Veja o que Tiago vai falar. Ele diz que aquele que não é esquecido, mas aquele que lê, que ouve, que coloca em prática e que é fazedor. Fazedor é aquele que colocou em prática o que aprendeu com seu mestre. Esse será bem-aventurado. Então o discípulo de Cristo, ele precisa ouvir, ele precisa praticar para ser bem-aventurado. E aqui eu te digo uma coisa com toda certeza. Jesus é um professor, é um mestre muito prático. Não há como não entender a sua voz. A multidão ficou encantada. A multidão estava espantada, porque estava acostumada a ouvir os sumos sacerdotes, estava acostumada a ouvir os fariseus e os saduceus, todos metódicos. De repente vem um outro ensinando de forma maravilhosa e prática. É isso que Jesus quer passar para você, essa praticidade, essa dinâmica, para que você envolva outras pessoas através dessa palavra maravilhosa. Ei, discípulo de Cristo, não se adiante. Há um processo para mim e para você. E esse processo começa sentando para aprender com ele, para poder ficar de pé e ensinar a outrem. Não deixe nada ao seu redor tirar sua atenção. Não deixe o ruído exterior embaçar a voz do mestre ao teu ouvido. Pois é isso que o mundo e é isso que o inimigo da nossa alma quer. Que essa voz venha embaçada para mim e para a tua mente. Mas em nome de Jesus, fique atento à voz do mestre e não deixe o que está ao redor te envolver, para que você possa entender bem essa palavra e assim passar ela para o próximo de forma clara e objetiva. Então, assim como um bom professor nos conquista pelos seus ensinamentos e pelas suas palavras, Agostinho de Hipona fala o seguinte sobre Cristo. Veja, ser cristão não é conquistar Cristo, mas deixar-se conquistar por Ele. Deixar que Ele conquiste em ti, que Ele conquiste para ti e que Ele te conquiste. Que Cristo consiga te conquistar. E eu sei que isso Ele vai fazer com eficiência. E já está fazendo. E irá continuar te conquistando com suas palavras. Pois eu sei que Ele é o melhor professor e o melhor mestre que eu e você pode ter. Então, para finalizar, como um aluno que está apaixonado e envolvido por esses assuntos do seu mestre, eu quero finalizar com outra frase do Agostinho. Ele diz, olha, é difícil te seguir, Senhor, mas é impossível te deixar. Que Deus te abençoe.